Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. 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 Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Let's go. Let's go. Isso é Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Let's go. Let's go. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje no segundo episódio de Amarelinho Cast. Agradecer aí ao pessoal que nos curtiu, que nos seguiu, que nos acompanhou aí no nosso primeiro episódio. E a gente vem pro segundo episódio com tudo. Exemplo do primeiro, a gente vem com ele. O entrevistado de hoje é professor, palestrante, mochileiro e CEO da Gama Resíduos. Com vocês, Marlon de Almeida. Fala, Marlon. Fala, Juninho, tudo bem com você? Tudo bem aos seus espectadores, todas as pessoas que colaboram para que esse podcast continue sendo um sucesso grandioso. E é um prazer, uma honra estar aqui participando com vocês também. E hoje a gente não pode esquecer que o nosso patrocinador oficial do episódio de hoje, Anilog Presentes Criativos, do nosso amigo Douglas Gal. Valeu, Douglas. Marlon, você teve recentemente aí no evento de automobilístico aí da cidade, veículos antigos. Eu sei que você é um entusiasta também, como eu, gosta. E tá aqui um presente do nosso amigo Douglas Gal aí, o Anilog. Uma lembrancinha para você aí. Então você que precisa de um presente criativo, uma caneca, uma camiseta personalizada, vá ao Anilog e fale com o Douglas lá. E aproveitando aqui, agradecer aos meninos do encontro lá, parabenizar eles. O encontro estava lindo, fantástico, a praça lotada, movimentou a cidade, a parte social que foi feita, muitas fraldas arrecadadas. Então, parabéns aí, Aurélio, Landerval e Paulinho Capucci, aí vocês estão de parabéns. Marlon, começando aqui, quem é Marlon de Almeida? Olha, isso é uma pergunta filosófica demais para ser respondida. Ô, Juninho, o Marlon é essa pessoa que você descreveu aí, né? Somos aqui Morro Agudense há 40 e tantos anos, e filho do seu Antônio, pedreiro da Dona Lia, muito conhecido aqui na cidade, né? Marlon é um entusiasta, Juninho. Eu falo que Morro Agudo é como se fosse um mosquitinho, né? A gente que nasceu aqui, a gente já nasce ferroado por esse mosquitinho, e quem vem para cá também, com certeza, passa a gostar desse lugar e não tem como não voltar. Eu fiquei um tempo fora de Morro Agudo e realmente senti muita saudade. Hoje estamos aí, né? Trabalhamos já em diversos segmentos aqui em Morro Agudo, como você disse, fui professor da rede pública, né? Da rede particular também. Trabalhei com assessoria de imprensa na prefeitura municipal também, né? Hoje nós estamos com a Gama Reciclagem,
há 10 anos, né, com a Gama Reciclagem e aprendendo todos os dias algo novo e principalmente fazendo algo por essa cidade que a gente tanto ama, que é Morro Agudo, fazendo pelo meio ambiente, mas principalmente por Morro Agudo, que é a nossa casa, é o nosso lar. Marlon, você já puxou um gancho aí, então vamos de Gama. A Gama fez 10 anos esse ano, parabéns pelo belo trabalho que está fazendo. E o que te motivou a criar a Gama? Da onde surgiu essa ideia? Bem, a vida da gente é cheia de cruzamentos, né? Eu trabalhei na fábrica de lata há 20 e tantos anos atrás e chegou um momento ali na fábrica de lata que eles tiveram um problema com resíduos, com recicláveis, com lixo em geral. E eu tinha não tinha experiência com isso. E precisavam de alguém para fazer a gestão desse resíduo. Tirei informações com alguns amigos, tal, como é que faria, como é que fazia, e comecei a trabalhar ali fazendo a gestão dos resíduos da fábrica de lata, né, da antiga fábrica de latas. E ali me proporcionou uma renda a mais. E essa renda a mais eu resolvi investir numa faculdade. E acabei, na verdade, fazendo letras, né, formado em letras. Mas aquela paixão pela gestão de resíduos, pela área ambiental, ficou ali guardado no fundo do coração. E terminando letras, eu fui morar na Europa. Fui estudar e chegando lá eu reparei como era diferente a forma com que eles lidavam com o resíduo, lidavam com o lixo em geral, como a cultura, né, da destinação adequada dos resíduos já estava implícita ali neles. Claro que tem problemas em todo lugar, mas eles já estavam muito bem adiantados com essa questão. E aquilo ali ficou algo mais acumulado ali no meu coração. Falei, um dia eu pretendo trabalhar com isso. E já voltando ao Brasil, trabalhei como professor, gostei muito da área. No fundo, pensando, eu preciso empreender. E em 2015, claro, bem antes eu fui planejando, em 2015 eu falei, esse é o ano, né? E começamos a Gama Gestão de Resíduos, e com aquele conhecimento que a gente veio acumulando, com aquela intenção de fazer algo pelo município, fazer algo pelo lugar onde a gente nasceu, e a Gama, afinal, já completou 10 anos esse ano, e estamos aí trabalhando e com muitos projetos, com muitos outros planos para o futuro. Eu conheço muito bem a Gama, né? Vivo te perturbando até. Nosso parceiro, um dos Mas mais explica aí pro antigos. pessoal, como funciona o trabalho da sua empresa? O Juninho, nós tentamos e nós vamos continuar fazendo algo diferente. Quando eu montei a Gama, eu falei, cara, se for para ganhar dinheiro, tem outras opções. Mas se for para fazer algo diferente, a gente tem que fazer a diferença. E eu foquei mais a Gama na questão da educação ambiental, né? Mas para a gente dar educação ambiental, a gente precisa dar o exemplo. Então eu comecei por conscientizando as pessoas, trabalhando bastante a informação, né, do que é que deve ser feito, como as pessoas podem destinar corretamente o seu lixo, corretamente o seu resíduo, né, a sua reciclagem. E, e nós percebemos que essa ideia ainda não tinha, ninguém ainda tinha trabalhado essa ideia de fazer a coleta de reciclagem, mas ao mesmo tempo levar a educação ambiental. Para as pessoas não só entregar o resíduo, se livrando daquele resíduo. Não, olha, eu estou entregando aqui, estou lavando as mãos. Não, a pessoa saber o que ela está fazendo, ela está colaborando. E dentro de casa tem filho, tem neto, tem sobrinho. E para que essa cultura comece ali desde pequeno, nas crianças, nos jovens, e eles entendam que entregar o lixo ou entregar aquele material reciclável não é somente uma obrigação, mas sim algo necessário, né, que possa servir para as próximas gerações e seja algo que contribua, né, com a cidade, contribua com o país, contribua com o planeta para fazermos algo melhor, fazer a diferença. Às vezes as pessoas não têm a consciência do que é o trabalho de vocês, né? Porque, tipo assim, não é só a reciclagem. Você faz bem para o meio ambiente, que você está limpando o meio ambiente, o ambiente que a gente vive. Você faz política pública de saúde. Eu acompanhei esses de um vídeo, você pode até falar melhor sobre tampinha de garrafa que ficam, a garrafa fica com água, esse alto número de dengue que está tendo. E quando se faz um trabalho igual o de vocês bem feito, você diminui esse número. Então,
as pessoas vê aquela coisa assim, juntar reciclagem para guardar ali, para vender, para pegar um trocadinho do papelão, da garrafa PET, do plástico, só que ela não vê o trabalho social que tem por trás de tudo isso, né? E aí eu vejo muito que você muda a cabeça das pessoas com seu jeito reverente de falar, de mostrar, e agora com um trabalho maior na internet aí, focado mais nisso, o que você já fazia nas escolas, né? Então fala para nós aí como que tá sendo essa experiência de passar isso mais adiante com o poder da internet. Oh, que legal, Manelinha. Essa visão sua aí é bacana. Saber que você tem essa visão, claro, um homem público e tal, tem essa visão e você me surpreendeu positivamente, né? Que realmente é essa visão que a gente quer que as pessoas tenham. Que não é somente um trabalho de, como o pessoal fala, catar reciclagem. Não, pessoal. A intenção, ao final, é fazer com que as pessoas entendam que por detrás de separar a sua reciclagem, o seu resíduo, tá a disciplina que você pode estar ensinando uma criança a ser disciplinada, né? Você separando a sua reciclagem, está ensinando a uma pessoa que ela tem responsabilidades. Nós temos essa responsabilidade sobre esse planeta, sobre o lugar onde nós vivemos, e nós somos responsáveis para fazer, por onde a gente passar, a gente fazer esse lugar melhor. Né? E a questão de políticas públicas, realmente, né, eu fiz uma brincadeira essa semana que eu gravei já vários vídeos para a internet falando para o pessoal ter consciência da dengue, de separar corretamente, limpar o seu quintal, não deixar nada ali que possa servir como criador da dengue. Eu fiz esse trabalho assim com muito amor. Os meninos da dengue me apoiaram pra caramba, o pessoal da equipe do combate à dengue, né? Na semana seguinte eu, eu peguei dengue, né? Eu falei, poxa, né? Bom, eu peguei dengue e tal, não sei aonde foi, porque eu ando muito, tô o dia todo em vários lugares diferentes, mas eu falei assim, poxa, que pelo menos eu tenha colaborado, que alguém não tenha pego, alguém que de repente tem alguma comorbidade, né? Não venha pegar dengue. Então, vou continuar com esse trabalho. Eu falei, pô, tô no caminho certo, né? Um motivador a mais para a gente estar seguindo esse trabalho. E realmente, Juninho, a questão de política pública, gerar economia para o município, porque quando a gente separa a reciclagem, a gente não está só entregando para aquele material, se livrar daquele material, mas a gente está gerando renda para a cidade. A gente tem funcionários, a gente tem pessoas que trabalham externo com a gente. A gente, quando destina corretamente esse lixo ou essa reciclagem, o município tem economia. E essa economia, em vez de gastar do município gastar enterrando o lixo, pagar para enterrar o lixo, esse dinheiro está voltando para o município em forma de recurso e o município está deixando de pagar empresas para enterrar esse lixo e gastando esse dinheiro com coisas que realmente sejam de interesse da cidade. Marlo, você falou da consciência aí, de conscientizar a população, e tá aqui entre uma das nossas perguntas, e eu vou emendar com uma que não tá, que surgiu agora. Como anda a consciência ambiental das pessoas? A gente vem aí de um longo período tentando conscientizar, vendo programas de conscientização no mundo afora, e a gente vê que isso parece que ainda está a passos lentos. Você pode me corrigir se eu estiver errado. E do setor público, de uma maneira geral, como que você acha que está isso? Fora a consciência das pessoas e a consciência do setor público. É uma boa pergunta, Juninho. Olha, a gente tem que ser realista. A gente tem que ser realista, independente, doa quem doer, né? Dentro da prefeitura municipal eu tenho muitos parceiros, muitos, eu não posso reclamar. Escolas, principalmente, têm feito um trabalho excepcional, excepcional. Só que eu acho que como política pública, no sentido de trabalhar a educação ambiental num contexto maior, num contexto global, não deixar somente as escolas fazendo esse trabalho individual, estão ali levando palestrante, conscientizando o aluno, fazendo trabalho sobre o meio ambiente, mas aquilo ali que fica só na grade escolar, eu acho que a gente tem que sair daquilo ali e transformar isso daí em cultura pública do meio ambiente. Fazer com que as pessoas sintam que elas fazem parte dessa mudança, né? Eu acho que nós temos que dar mais importância às secretarias do meio ambiente, não tê-las somente como uma secretaria nós temos que ter, porque se não tiver, não recebe verba pública. A gente tem funcionários competentes dentro da secretaria, porém, muitas vezes esses funcionários estão como burocratas,
estão ali só para assinar papel, só para responder questionário, e são funcionários competentes, com doutorado, com especialização, que poderiam estar em campo, tá nas escolas, tá na cidade, trabalhando não somente com conscientização, mas com fiscalização também, porque a fiscalização é necessária. Há pessoas que cresceram na cidade sem ter essa cultura de nós temos que preservar o que nós temos ainda de meio ambiente, de recursos naturais, né? Então eu acho que a secretaria, pelo menos do meio ambiente, ela está muito amarrada na burocracia. Temos funcionários competentes ali dentro, mas estão só ali respondendo papéis, só firmando, procurando. Temos que abrir, transformar isso daí numa cultura do meio ambiente, que as pessoas se sintam fazendo parte disso. Eu até te fiz essa pergunta do setor público, e não querendo prolongar nisso, porque ultimamente a gente vê em eventos, como o que aconteceu recentemente, como outros que acontecem, é o que você falou. Leva um palestrante na escola, fala para a criança, fala que não pode ser, a escola faz o trabalho de juntar a tampinha, de juntar a garrafa. Mas aí chegam num evento grande, de proporção grande, você não vê um coletor lá de reciclagem. Tipo, para coletar a latinha, para coletar, separando aqueles coletores de separar, eu não sei o nome certinho deles, mas eu acho que falta isso, falta você, não adianta só falar, tem que começar a pôr em prática, né? Ô Juninho, quando você fala de eventos grandes, na verdade, há lei para isso, né? A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né, que foi aprovada há mais de 10 anos, né, ela previa isso, que grandes eventos fossem transformados em eventos que pudessem trazer os coletores de reciclagem, trabalhar a conscientização. Então, hoje tem alguns eventos, grandes eventos, eles já são por lei obrigados a contratar serviços de coletores. Porque muitas vezes a gente tem que tirar essa imagem, Juninho, de que o coletor é um coitado, de que o coletor de reciclagem, a pessoa que trabalha com reciclagem, é um coitado. Não, não, não. Essa mentalidade, o poder público tem que começar a tirar, trabalhar a mentalidade das pessoas que o coletor de reciclagem, ele é um agente ambiental, ele é um agente necessário. A gente fica, de vez em quando, a empresa que coleta o lixo, ela falha um dia e a gente nota o quanto que acumula de lixo, né, pelas ruas da cidade. Só que se a gente ficar sem coletor por uma semana, a empresa de lixo não dá conta, porque o resíduo reciclável, ele é muito mais volumoso. O resíduo reciclável, a garrafa, a caixa de papelão, a latinha, ela é muito mais volumosa. Se o coletor deixar de trabalhar, né, o município sofre, o local sofre, as pessoas vão começar a descartar de maneira irregular, vão começar a jogar vão criar lixões, vão jogar no rio. Então, por lei, isso já está, né, previsto, que os coletores devem ser remunerados pelo aquilo que eles fazem. E às vezes a gente está vendo os coletores, o pessoal que trabalha com reciclagem, sendo tratado como um coitado. Ah, vamos dar uma ajudinha, vamos dar um dinheirinho para eles, ou vamos dar uma cesta básica. Não, pessoal, a remuneração justa e digna para os coletores. Mas, infelizmente, como que fala, como no Brasil a lei foi aprovada há mais de 10 anos e eu acho que vai demorar um pouquinho para chegar por aqui ainda. Esperamos que chegue. A gente, no meu período como vereador, a gente tentou implantar o ecoponto aqui. Excelente, né? Como você vê a questão do ecoponto para os coletores? Seria uma ajuda, tipo assim, não uma ajuda, mas uma facilitação de ter um lugar mais fácil para buscar? Porque a cidade cresceu. Você vai com a sua moto, todo mundo já conhece o barulho da moto, a buzininha, então já conhece. Mas tem coletor que não, que o cara vai de bicicleta e vai longe. Será que o ecoponto não ajudaria, em vez dele fazer um bairro igual o que nós estamos hoje, é um bairro extenso? Se tivesse um ecoponto aqui, a facilidade para ele pegar nesse ecoponto e para manter o bairro limpo, quanto também para a organização do coletor? O Júnior, a cidade cresceu muito, o Morro Agudo cresceu muito em tamanho e é difícil você visitar todos os bairros em um só dia e até mesmo uma semana. Então, o ecoponto seria, na verdade, eu acho que ecospontos, né? Teria que ter para cada bairro ou a cada 2 bairros a gente ter pelo menos um local que fosse muito bem gerido,
né? Não precisava, porque a gente sabe que tem dificuldade, coloca aqueles containers, e muitas vezes tem gente que não tem essa consciência, vai ali, vai estragar, vai tentar entrar lá dentro para tirar alguma coisa de valor. Eu acho que se a administração pública ela tem locais que ela pode estar criando para ser ecopontos, mas com uma boa gestão. Olha, esse ecoponto vamos dar para gestão para cooperativa, para Copemar, essa daqui vai ser o Timbete, essa daqui vai ser o Marlon, né? Só que eu quero que vocês gerenciem bem, que isso daqui permaneçam limpa, que não junte roedores, que não tenha nenhum tipo de sujeira, que seja bem organizado. As pessoas, Juninho, elas estão propensas a fazer as coisas certas. Elas querem. A gente nota que todos os dias a gente recebe uma mensagem nova no celular. Olha, você consegue fazer o meu bairro? Você consegue vir até a minha casa? Infelizmente não dá. A cidade está muito grande. Então eu acho que se tivesse o ecoponto, essa ideia extraordinária, né? Vamos gerenciar 2, 3 ecopontos em cada bairro. As pessoas levariam. Tem gente, hoje que sai daqui do Benedetti e vai lá na Rua Velha, lá no final da Rua Velha, levar o seu resíduo. Porque ela entendeu que aquilo ali é dela, ela produziu aquele resíduo e ela tem que destinar aquele resíduo. Não tem nada que o meu lixo é da prefeitura. Não. O meu resíduo é meu e eu sou obrigado a dar uma destinação adequada, né? Tem pessoas que vão mais perto, outras vão mais longe, mas as pessoas fazem questão de dar uma destinação adequada, independente da distância. Tem gente com muita consciência, né? Sim. Marlon, eu sei que você tem um projeto que eu não sei até que pé anda, porque a gente pensou nisso há alguns anos atrás. Como esse projeto de podcast foi pensado um dia lá na oficina à tarde, eu, você, o Vitinho Granado. E eu sei que você tem um projeto que é reformular o meio ambiente com plantio de árvores. Hoje tem algum projeto social que você já, com a Gama, ou pessoal que você já tem em prática, ou que você quer pôr em prática e falta alguma coisa? Como que anda isso aí? Ô, Juninho, é um sonho que a gente gosta. Seus tios, seu pai, são pessoas, são exemplo de grandes plantadores de árvores, né? Plantadores, eu falo plantadores de futuro, né? Porque se a gente dá um dado aqui que eu não sabia, mas uma árvore média, ela filtra por dia, em torno de 400 litros de oxigênio. Uma árvore média, uma árvore. Um ser humano, eu peguei essas informações para um título de comparação. Um ser humano, ele respira por dia, Juninho, em torno de 120 litros de oxigênio, ou seja, uma árvore serve para 3 pessoas. Ou seja, é um dado importante e eu sempre gostei desse plantio de árvore. A nossa proximidade começou com aquele projeto, aquela vez que a gente foi limpar a beira de estrada e plantar árvores junto com o Nicolas. Então, eu falo, se eu pudesse, eu me dedicaria a isso, porque a gente está plantando o futuro. A importância que tem uma árvore, a importância que tem. A gente acha que muitas vezes uma árvore serve só para dar sombra, mas ela dá vida para outros animais, ela serve como filtro do meio ambiente e produz oxigênio. Então eu acho que eu tenho esse projetinho, tá guardadinho ali, a gente faz um ou outro plantio, mas eu tenho certeza que um dia eu vou chegar um momento que eu falo, eu quero me dedicar a isso, né? E quero levar meus amigos comigo por conta disso. Bora lá, bora movimentar o povo plantar árvore. Marlon, e como que é conciliar você, funcionário público, que tem uma carga horária, com o empresário, que tipo, a gente sabe que hoje um empresário no Brasil, a gente te apresentou aqui como CEO, você tem que ser o CEO, você tem que ser o faxineiro, você tem que ser o marketing, você tem que ser tudo hoje para ter uma empresa. Como que é conciliar tudo isso e ainda ser um pai ativo, que eu vejo que você é um pai muito ativo com seus meninos. Então, como que você concilia tudo isso? Onde arruma tempo? A gente tem que ter uma agenda. Depois que eu comecei a trabalhar com agenda, as coisas começaram a ficar mais fáceis, né? Ou menos difíceis. Eu pus na minha cabeça que eu não necessito fazer horário de almoço. Então, eu me disponho a me dedicar à minha empresa. Pouquinho antes de eu entrar na prefeitura, às 7 da manhã, vou para a empresa, deixo as ordens de serviço. Eu tenho uma equipe muito fenomenal, você conhece parte da minha equipe, são umas pessoas extraordinárias, então eu deixo ali as ordens de serviço para eles e eles executam de maneira excepcional. Vou para a prefeitura, cumprir a minha carga horária e no meu horário de almoço, que seria meu horário de descanso, eu me dedico à minha empresa.
Me dedico às visitas, às coletas, às compras de material, em visitar alguns clientes, visitar algumas escolas. Então tem aquelas 2 horas de almoço que eu tento aproveitar elas 100%. E volto para a prefeitura às 2 e depois assim me dedico mais 1 hora e meia, até 2 horas à empresa. Então e os filhos, né? Sempre um pouco mais à noite, né? Aos finais de semana, eles compreendem muito bem. Então eu sou um cara privilegiado que meus filhos me compreendem como empresário, que eu falo, olha, isso aqui eu tô garantindo que vocês vão assumir essa empresa no futuro, vocês, se vocês quiserem, vocês vão trabalhar com isso, e para isso eu preciso me dedicar esses momentos aqui na empresa. E eles compreendem realmente. É difícil, mas a gente, pouco a pouco, a gente ajeita, assim, consegue ter mais tempo para isso. A rotina de quem pensa no futuro, tanto da cidade como dos filhos, é muita coisa que vem, né? A rotina é muito grande para vocês. E aí eu vou entrar no seu trabalho público. Certo. Que é um trabalho, assim, muito peculiar e de muita coragem. Eu não teria essa coragem. Você hoje trabalha no cemitério municipal. Exato. E aí você me passou um dado esses dias num grupo de WhatsApp que me deixou apavorado, que tipo, foram mais de 300 mortes no ano passado. Como que é essa rotina, se lidar ali, ainda mais você que é um cara muito leve, muito feliz, se lidar com a tristeza das pessoas ali, o momento mais difícil, eu acho, da vida de qualquer ser humano. Como que é essa ligação aí? Como que você consegue virar essa chavinha e se manter firme? Que às vezes é um amigo próximo que tá ali enterrando um familiar. Como que é essa sensação aí? Eu vou começar dando um conselho para as pessoas. Cara, façam terapia. Façam terapia. É importante, né, a gente entender que tudo na vida tem um ciclo. A vida, esse programa começou tal hora e tal hora nós vamos terminar. Né? Talvez prolongue-se um pouco mais, talvez termine um pouco antes, e assim é a vida. A vida é um ciclo. A gente tem que entender, claro, que a gente não quer perder amigos, a gente não quer ver pessoas que a gente conhece partindo, principalmente, né, sofrendo, a família vai ficar sofrendo, só que a gente tem que tentar entender. E quando eu fui para ali, eu sabia o que eu ia encontrar. Né? Eu fui para ali totalmente despretensioso. Olha, eu vou aqui, vou ficar uns 3, 4 meses, só no período da pandemia, principalmente, que eu não sabia como ia ficar a questão financeira, as empresas estavam todo mundo com medo, vamos quebrar, né? Vai ser um momento difícil, então eu preciso ter uma garantia, uma sobrevivência. Mas antes disso, eu tentei entender o que eu ia ver ali, o que eu ia presenciar, e realmente foi um período muito complicado, o começo, porque como você disse, nós estamos numa cidade pequena, relativamente pequena, todo mundo conhece todo mundo, eu principalmente por estar andando o dia todo, conheço muitas pessoas, e encontrar, né, estar ali no momento difícil de um amigo, de perder um amigo, realmente eu tive dificuldades em alguns momentos de me lidar com essa situação, talvez eu não estivesse entendendo que realmente aquilo ali pudesse estar me afetando. Só que quando eu percebi, Juninho, que aquilo poderia estar me afetando, eu procurei ajuda. E é o que as pessoas têm dificuldade hoje, é de assumir que nós somos fracos. As pessoas hoje, elas acham que elas são uma muralha, não, eu sou forte, e não procuram ajuda, ou quando procuram já pode ser tarde demais. E quando eu notei que as coisas estavam começando a ficar difícil, meu relacionamento com meus filhos estavam começando a ficar difícil, meu relacionamento com minha ex-mulher estava difícil, com outras pessoas, com os companheiros de trabalho estava ficando difícil, eu procurei ajuda. Falei, eu preciso de ajuda, fui para terapia, né? E todo mundo pensa que terapia é tomar remédio, é fazer exercício. Não, cara, foi terapia, foi conversar. Alguém que me ajudasse a colocar os pensamentos, né, no lugar, e quando eu me deparasse com uma situação difícil, com o óbito de algum amigo, ou até mesmo vendo pessoas sofrer, eu, na verdade, estivesse ali e servisse como apoio, e não como empecilho. Então, a terapia é muito importante, né, conversar com o psicólogo, conversar com o terapeuta, ele te ajudar, e afinal, a hora que eu comecei, foi muito rápido eu compreender essa situação, que parece ser simples, mas é a perca, é alguém que você nunca mais vai ver, é uma história que está sendo sepultada.
E a hora que eu vi que aquilo ali, eu estava dominando esse assunto, aí a gente partiu a terapia mais pro lado do Marlon empresário, né? Que eu também estava tendo dificuldade para entender que a empresa precisava seguir, precisava crescer, precisava ampliar, e as pessoas estavam esperando mais de mim. E realmente conciliar aquilo ali foi com a ajuda de terapia, e eu não me envergonho, pelo contrário, eu aconselho as pessoas hoje, olha, você tá bem? Tô. Faz terapia, para você continuar bem. Você tá mal? Tá. Procura terapia. Faça terapia para você continuar se encontrando o seu caminho para onde você quer, aonde você quer chegar. Então, eu percebi assim, quando você começou a trabalhar no cemitério, e a gente tem essa afinidade de se conhecer há muito tempo, é que você trouxe um outro lado do cemitério, né? Você mostrou uma porta que a gente só vai lá no dia de finados ou num enterro, mas você trouxe que ali tem histórias que dizem que ali é onde mora o maior número de sonhos, né? Que todos foram enterrados ali. Quando a pessoa morre, morre todos os sonhos com ela. E eu vi que você começou a trazer isso, de hoje a gente tá lavando aqui, a gente tá varrendo, a gente pintou. Tem nesse período todo que você tá lá, quantos anos você tá lá? Vai para 5 anos esse ano. 5 anos. Tem alguma história que te marcou assim, de algum acontecimento, de algum familiar que começou a ver isso diferente, ou de alguma pessoa que começou a ver esse lado diferente do cemitério? Eu não sei, mas parece que eu tô começando a arrepiar, essa conversa tá tomando outro lado, hein? Não, eu tentei diversas vezes e funciona muito quando a gente encontra pessoas abertas a conhecer, a descobrir. Ali, como você disse, tem muitos sonhos e tem milhares de histórias extraordinárias. Extraordinárias de várias maneiras, extraordinárias de sobrenatural, extraordinárias de pessoas que foram extraordinárias, né? Pessoas que, infelizmente, partiram muito cedo e deixaram um legado grande para a nossa cidade, deixaram um legado grande para algumas famílias, né? E esse lado, nós fazemos parte também do Conselho do Turismo aqui em Morro Agudo, e eu falo muito no Conselho do Turismo, pessoal, o ponto turístico mais visitado de Morro Agudo é o cemitério. Ali não é só o sobrenatural, ali não é só o óbito, é o enterro, não. Ali tem muitas histórias, ali tem muita coisa linda, tem muita gente que se doou, né? E agora, uma história que, assim, que me marcou bastante e que a gente fala muito pouco, talvez, qual que é a rua mais conhecida de Morro Agudo? Era Padre A Mansueto. Padre Mansueto. A vida inteira as pessoas falavam Padre Mansueto sem número, né? Um dia eu vou morar lá. O primeiro objetivo falou, vamos acabar com isso. Padre Mansueto vai ter número. Então nós colocamos número na Padre Mansueto. Padre Mansueto 700, né? Então, né, já colocamos o nome na Padre Mansueto. E a gente falou assim, a gente tem tantas ruas com nomes de pessoas e muitas vezes a gente não sabe quem que é essas pessoas. O Padre Mansueto foi uma pessoa extraordinária. Está sepultado ali no cemitério e foi um homem que ajudou, colaborou com o crescimento de Morro Agudo. Agora nós temos uma rua aqui em Morro Agudo que chama José Jorge Junqueira. A gente, deve ser algum Junqueira da vida. Não, cara, José Jorge Junqueira, o túmulo dele está ali no cemitério, e esse túmulo tinha que ser um túmulo, uma pessoa estudada. José Jorge foi um inventor. O José Jorge Junqueira foi um dos responsáveis para que Morro Agudo se desenvolvesse lá na década de 20, década de 30, com a chegada da Mogiana, do trem, da máquina de ferro, do trem de ferro, né, da Maria Fumaça. Ele foi um cara que conseguiu convencer várias famílias da época a dispor das suas economias, entregar na mão dele, né? E ele criou um grupo, uma empresa, uma companhia, e que conseguiu trazer um braço da Mogiana, né, da linha de ferro, para Morro Agudo, e com isso escoar a produção que Morro Agudo tinha. E José Jorge Junqueira, né, ele conseguiu convencer as pessoas, ele administrou bem aquele capital, e cada pessoa, várias famílias, a minha família, várias famílias conhecidas de Morro Agudo, eram acionistas da linha de ferro. Pessoas que tiveram ganhos, né, com a vinda da linha de ferro para Morro Agudo, né?
E são pessoas que estão ali sepultadas. Muitas histórias, né, sobre a imigração japonesa. Nossa história está cruzando com a imigração japonesa, imigração italiana. E tem ali monumentos que falam disso. E muitas vezes a gente olha para o cemitério e só vê fantasma, né? Só vê pessoas mortas. Não, ali tem histórias vivas, histórias que dá uma passadinha, que pergunte para alguém, para outro, que você vai descobrir coisas extraordinárias ali naquele lugar. Então fica a dica aí, a rua tinha que chamar Empreendedor José Jorge Junqueira, né? Boa ideia. Porque Quem sabe um projeto empreendedor. é uma coisa que eu não sabia. É uma história É extraordinária. uma história extraordinária, um cara que mudou a realidade da cidade. Quem não sabe, a estação de trem é onde é a prefeitura municipal hoje e a Câmara. Era um prédio histórico, teve a reforma ali, onde é o plenário da Câmara, é a estrutura antiga ainda, mas sofreu uma reforma. E o da prefeitura ainda tem uma parte intacta ainda, que eu torço para que um dia algum prefeito faça de lá um museu, faça uma nova sede. Morragu tem vários espaços para fazer, uma gestão bem feita dá para fazer, Ideia e extraordinária, fazer um extraordinária. museu ali de histórias vivas, né? Vamos Exato. contar histórias vivas e das pessoas que fizeram a história de Morro Agudo. Você falou de fantasma. Tem gente que acredita, tem gente que não. Já aconteceu algum efeito sobrenatural lá, em algum momento, que deu aquele arrepio? Assim, Eu falou, "Ó, vou correr." eu tento não acreditar, né? Cada um tem tem o direito de acreditar ou não. Eu tento me dar o direito de não acreditar, mas acontece algumas coisas estranhas, né? Outro dia a gente tava trabalhando, fazendo uma limpeza ali e tal, e eu escutei a voz de uma criança, cara. E criança e cemitério, cara, parece que é a combinação perfeita para você não dormir de noite. E eu escutei uma voz de uma criança e eu olhei, cara, na direção e eu vi uma criança vindo na minha direção. E eu falei, tava trabalhando eu e o Elias. Falei, Elias, eu não quero acreditar que tá vindo uma criança na minha direção. Ele olhou e falou assim, cara, não tá vindo uma criança na nossa direção. Eu falei, olha, eu não vou olhar de volta, não vou querer, vou pagar para ficar na dúvida de ter visto um vulto, de ter escutado alguma coisa, mas eu não estava louco, eu não estava dormindo, né? Eu não bebo, né? Mas realmente tem coisas assim que a gente acontece. A mente da gente é muito fértil, mas o sobrenatural existe. Então, deixo aí para quem quer acreditar, acredite. Eu prefiro tentar insistir em não acreditar, apesar de né, é uma famosa frase, eu acho que é da Lia Luft, né? Ela diz que eu não acredito em fantasmas, mas que eles existem, eles existem. Eu acho que quanto menos a gente sabe, menos a gente vê. Então, vamos deixar eles lá. Marla, você já foi um mochileiro profissional, viajou, conheceu vários países aí. Te levou a dar esse estalo e sair aí para conhecer esses países, essas novas experiências? Eu tinha 13 anos, ô Juninho, e meu sonho era conhecer Buenos Aires. Eu não sei porque essa palavra falava tanto. Meu sonho é conhecer Buenos Aires, conhecer Buenos Aires. E ficou esse sonho. Na época, se eu não me engano, eu era adolescente, era criança, passava uma novela e ela era gravada em Buenos Aires, uma novela brasileira que era gravada em Buenos Aires. Então, eu invoquei com Buenos Aires. E eu falei, um dia eu quero colocar uma mochila nas costas e ir lá conhecer Buenos Aires, né? E com isso eu fui planejando, fui estudando o idioma, estudando a cultura. E se passou 10 anos. Quando eu voltei da Europa, como dominava o idioma, tinha conhecido gente de várias partes da América do Sul, na Espanha, é muito comum conhecer outros latinos. E eu prometi para cada pessoa que eu conhecia, e o pessoal normalmente é muito hospitaleiro, prometi, falou, um dia eu vou visitar você na sua casa, um dia eu vou visitar você lá no seu país, um dia eu vou visitar você lá na sua... Todos eles, cara, vai ser uma honra, se você vier, vai ser uma honra. E eu aproveitei que eu tinha esses convites, que eu tinha me autoconvidado para casa das pessoas, eu coloquei uma mochila nas costas, claro, planejei a parte financeira, né, planejei onde ia ficar em determinados lugares, né, não saiu 50% do que eu tinha planejado. Mas eu saí, coloquei a mochila nas costas e onde o sol abaixava, ali eu dormia. Seja um hotel, ou seja uma beira de estrada, fosse
posto de gasolina, fosse uma escola ou uma calçada, ali eu dormia e no outro dia eu saía para conhecer. Então, com isso eu fui visitando esses amigos, né? E foram aí pelo menos 15 países da América do Sul e América Central que eu tive a oportunidade de conhecer nessas viagens, porque, né, eu fiz mais de uma vez. Mas era um sonho, conhecer, ter contato com outras culturas, aquilo que a gente só via na televisão, na internet, nas fotos. Eu falei, cara, eu quero pisar em Machu Picchu, eu quero conhecer a linha que corta o planeta no meio, eu quero conhecer Maracaibo, eu quero conhecer Medellín, eu quero conhecer outros países onde eu possa falar um dia, falando, eu fui ali e ali eu aprendi alguma coisa. Então eu acho assim que nós temos é, é, esse nós temos esse sonho e a gente tem que, né, persistir. E um lugar que eu gostei, cara, bastante de ter conhecido, eu morei ali por 2 meses, foi Curaçao, né? E Curaçao, a nossa história cruza muito com a história de Curaçao. Curaçao é uma ilha que está ali no Caribe, aqui para cima da Venezuela, né? E ela é uma ilha, cara, muito curiosa, é uma ilha pequena, né? Faz parte das antigas Antilhas Holandesas. E é uma ilha, cara, que se fala 5 idiomas. É uma ilha que deve ter, eu acho que 20, por volta de 20 mil habitantes e tem 5 idiomas ali praticamente oficial. Primeiramente o papeamento, que é uma língua muito parecida ao português, holandês, inglês, espanhol e francês, né? O português, a quantidade de brasileiro que mora ali fala português, mas não é uma língua oficial. Então é uma ilha com muitas curiosidades, é uma ilha a formação dela é de sedimento vulcânico. E quando eu cheguei e falou, Curaçao, a palavra parece muito coração. Então todo mundo fala, a ilha chama Curaçao porque é coração. E a hora que você está ali, que você descobre a história da ilha. Curaçao vem por a dificuldade que os estrangeiros têm de falar o nosso são, né? Coração, né? Então falar, então eles falam Curaçao, e na verdade não. As pessoas quando viajavam, vinham da Europa ou vinham da África para nessas viagens longas, sofriam muito de uma enfermidade chamada escorbuto, que é a falta de, né, ingestão de vegetais. E quando passavam por perto de Curaçao, eles faziam questão de parar e desembarcar na ilha para comer uma planta que ajudava a repor, né, os nutrientes do corpo. E aí eles apelidaram essa ilha, a ilha de Curação, né? De curar, vem de cura, Curação. Então, é uma ilha, eles não sabiam falar Curação e falavam Curaçao. Então a ilha acabou tomando esse nome de Curaçao, mas não por coração, mas é uma curiosidade, é uma ilha que eu morei, tenho muita vontade de voltar, deixei muitos amigos ali. E recomendo para quem gosta de viajar, conhecer as Antilhas Holandesas, Bonaire, Aruba, são lugares extraordinários que realmente valem a pena conhecer. Esses 15 países, qual mais te marcou que você falasse assim, ó, não vou morar mais no Brasil, já plantei a minha semente aqui, eu vou morar nesse lugar, qual seria? Ô Juninho, essa é uma pergunta injusta. É uma pergunta injusta porque a América do Sul ela é muito extraordinária. Ela é muito diversa. Você pega, por exemplo, países que a gente não pode afirmar que são desenvolvidos. Você pega, por exemplo, a Bolívia, que é um país que respira a cultura é, de 300 anos, 500 anos atrás, as pessoas ainda falam o idioma quechua, ainda falam o idioma da época dos seus antepassados, né? Misturam um pouco da atualidade, mas ainda vivem a forma de plantar, a forma de trocar mercadoria que faziam lá. Eu falo assim, eu viveria nesse país. Pela sua cultura, pelo idioma, pela forma das pessoas me tratarem, pelo alimento, a diversidade cultural. Mas ao mesmo tempo eu viveria na Argentina, porque a Argentina é muito bonito. Os caras têm um país extraordinário, né? Amam os brasileiros, muito diferente do que as pessoas falam que o argentino não gosta de brasileiro. Eu acho que é o brasileiro que não gosta do argentino, mas o argentino em si gosta do Brasil pra caramba. As praias brasileiras estão lotadas de argentino, o Rio de Janeiro está lotado de argentino, porque eles gostam do Brasil. O Chile, um país extremamente comprido, com diversidade geográfica muito grande.
Então, é uma pergunta, eu acho que difícil de responder. Eu acho que eu viveria em todos esses países ao mesmo tempo. Um motorhome andando por todos eles, Perfeito. né? Aí está a solução. E a comida que mais te marcou? Olha, eu sou. Tanto positiva ou negativa, não sei. Aí eu sou obrigado realmente a dar um pouco o braço a torcer. Essa é uma pergunta. O Peru, tanto o Peru como a Bolívia, eles ainda respiram bastante o ar da cultura, né, do Inca. E a comida é extraordinária, principalmente a comida relacionada a pescado, né? A comida com peixes, comida com legumes. Então eu tive duas experiências, positiva e negativa. Eu tive a experiência positiva com a comida maravilhosa que tem nesses países. Eles cozinham, as mulheres cozinham extraordinariamente, né? Elas são responsáveis por alimentar o povo, né? E positivamente eu tive com essas comidas extraordinárias. E negativamente foi com uma comida que eu recomendo às pessoas que têm um pouco de problema com sementes. Eu tive problema com uma comida que chama choclo, que é um milho, cara, que é um grão de milho que deve ter uns 5 centímetros. E por ela ser grande, ela tem uma massa, e essa massa desse grão, ela fermenta no estômago e no intestino. Ela te solta o intestino e, cara, foram meses para eu recuperar a flora intestinal, mas eu viveria tudo de novo para passar por esse local. Como que você acha que esses 15 países, essa viagem, mudou a perspectiva do Marlon de Almeida, que começou a primeira viagem, ao Marlon de Almeida de hoje? Pergunta extraordinária, Juninho. Na hora que eu cheguei com o boné do Che Guevara, os meninos brincaram lá fora. Eu falei assim, cara, eu como todo jovem, sonhador em mudar o mundo. Eu sempre sonhei em mudar o mundo, fazer alguma coisa para mudar o mundo. Eu descobri que muitas vezes o mundo é onde a gente vive. Aqui onde a gente está, com as pessoas que a gente convive, é um mundo, é um micromundo. E eu sonhava em mudar o mundo, aquele pensamento socialista, não, o socialismo vai dominar o mundo, a gente precisa de implementar o socialismo. Cara, eu acho que não é uma ideologia que vai mudar o mundo. Não é uma ideologia. O que vai mudar o mundo é o amor. De uma maneira não piegas, mas a partir do momento que a gente descobrir que a gente tentar fazer o bem para a pessoa que está do nosso lado, e essa pessoa passar esse bem, passar esse amor ao próximo, pouco a pouco, a gente contagiar as pessoas que estão à nossa volta, a gente fazer diferença para quem está do nosso lado, a gente já está ajudando o mundo, a gente já está mudando o mundo, a gente mudando a vida de uma pessoa. Você, como político, com certeza teve a oportunidade de mudar a vida das pessoas. Você entende que você mudando a vida de uma pessoa, você fazendo uma pessoa se sentir bem, você gerando bem-estar para uma pessoa, você já mudou o mundo dela. E eu nessa viagem pelas Américas, até pela Europa, por outros lugares, eu entendi que muitas pessoas que eu conheci no caminho, eu deixei um pouquinho de mim, da minha cultura, do que eu podia falar, das minhas palavras, dos meus conselhos, e elas também me deixaram um pouco de si. E eu descobri que ali a gente tinha mudado o mundo. Ali a gente tinha feito mais um pelo outro do que qualquer ideologia política, qualquer ideologia estudada a vida toda. Nós tínhamos pensamentos diferentes, religiões diferentes, estudos diferentes, visões diferentes de mundo, mas a partir do momento que ela me ofereceu um prato de comida, ou eu ofereci uma perspectiva nova de visão para ela, uma perspectiva de mundo, ali a gente começou a mudar o mundo. Eu trouxe um pouco dela para a minha realidade, onde eu vivo hoje, e eu deixei um pouco da minha realidade para ela, que com certeza ela deu andamento, mudou a vida de alguém pelo caminho. É aquela história, né? O que parece 6 para mim parece 9 para você, né? Exatamente. Então, se fosse para você hoje, falar assim, ó, eu vou dar uma dica, vamos pegar aqui a nossa diretora, que é a pessoa mais nova da sala, fala, eu vou viajar pelo mundo. Que dica você daria aí? Olha, hoje a gente tem aí muitos mochileiros que são influencers, estão viajando pelo mundo, vivendo só disso, de viajar e dar dicas de onde passam. Um planejamento, você planejar. Porque, Juninho, quando eu vinha para cá, eu fiquei pensando numa coisa, no tempo. Nossa, quanto tempo a gente vai ter para falar ali no programa?
E hoje o tempo está muito escasso. Então, cara, como o tempo está escasso, quando você for fazer uma viagem, quando você for sair para conhecer um lugar, planeja. Claro que deixa um tempinho vago para alguma coisa inesperada. Deixa o inesperado acontecer, um perrengue acontecer. Viva um perrengue, mas planeja. Olha, eu quero conhecer a Argentina. O que que eu quero conhecer da Argentina? Isso e isso. Planeja os dias onde você vai estar e deixa sempre um tempinho vago para alguma coisa acontecer. Então, planejamento, como eu te disse, eu comecei a planejar aquela viagem na adolescência. Com 13 anos, eu comecei a planejar uma viagem para Buenos Aires. E eu fui conhecer Buenos Aires 11 anos depois. Então, planejei. Então, o planejamento é extraordinário para que você consiga aproveitar bastante do local onde você vai estar, vai visitar e deixar o inesperado acontecer, porque é nesses inesperados que a gente traz muitas memórias, muitas lembranças boas da nossa viagem. Eu imagino, eu já escutei algumas histórias que não pode ir pelo ar aqui, mas eu já escutei, então fiquem na imaginação de vocês. Ou pergunte pro Marlon no particular. Marlon, agora nós vai tocar numa ferida sua aí. Vamos lá. Eu vou no leve para deixar o pesado por último. Como é a rotina do Marlon, pai do Joaquim e do Nicolas? Eu vou te devolver. Como é a rotina na vida do seu filho, né? Mas eu vou te responder. É uma rotina de aprendizado. Cara, eu imaginava, sinceramente, que quando eu fosse pai, eu ia passar o tempo todo ensinando meus filhos. Olha, a vida é assim, a vida é assado. Olha, você tem que ter medo das pessoas, você tem que ter medo disso, você tem que não fazer isso, você não pode aceitar coisas de estranho. E eu achava que ia ser essa a rotina. Mas a rotina parece que é uma rotina de aprendizado. A gente, como pai, a gente está ali tentando entender a mente de uma criança, de como ela está aprendendo as coisas, como ela está desenvolvendo. E aí a gente, quando começa a tentar entendê-los, a gente começa a descobrir que a gente não sabe nada. Que a gente não teve ninguém para ensinar a gente. Os pais da gente só teve a oportunidade de trabalhar para nos sustentar e chamar atenção e dar uma chinelada, dar uma cintada, né? E a gente começa a entrar no personagem e descobre que realmente ser pai é aprender todo o tempo. Todo o tempo. E havia uma frase do Karnal, né, muito interessante sobre a paternidade, que é: ser pai não é os filhos da gente ser aquilo que a gente quer que eles sejam. Que se eles forem aquilo que a gente queria que eles fossem, a gente fracassou. Eles têm que ser aquilo que eles aprenderam que eles querem ser. Então é algo que a gente tem que se conformar. Eu falo que o Joaquim e o Nicolas vão assumir a Gama Reciclagem, mas de repente a filha de uma funcionária minha vai assumir e o Joaquim e o Nicolas vão para lugares totalmente diferentes. Então a gente sonha, mas quem vai executar os sonhos são eles que vão dar o fim. Então é uma aventura, é um aprendizado constante. Não, eu vejo muito seus stories, né? De vocês soltando bombinha. Eu falo, cara, tipo assim, três irmãos, né? Um pai leva o filho pra soltar uma bombinha, aí fazendo piquenique, comendo lanche na pracinha. Coisas que você não vê hoje os pais fazendo. Então, hoje, até pela loucura que é o nosso mundo hoje, tipo, a gente cria os filhos numa bolha. E aí eu vejo, eu falo, cara, que legal, tipo, as experiências que eles estão tendo com ele ali. Aí parece que você tá mais como um amigo ali do que como pai. E como você vê isso quando você assiste aqueles vídeos? Eu sou o cara que mais assiste meus vídeos, nem. Eu não tenho coragem de apagar esses vídeos, então eu fico assistindo várias vezes, porque o meu pai, eu não posso reclamar do meu pai, porque meu pai, ele não deixou a gente passar fome em nenhum momento. Trabalhou muito, teve muito problema de saúde, ele não deixou a gente passar fome. Então isso. Só que ele teve muita dificuldade para estar ali trabalhando, né? Até na terapia eu trabalhei isso também. A função dele foi trabalhar, foi dar sustento. Nos poucos momentos que ele tinha comigo, ele me levava para ver um jogo de futebol, né? E aí eu falo, cara, eu posso fazer diferente. Eu posso fazer diferente. Eu posso me divertir com os meus filhos. Me divertir. Eu saio ali
a gente tem um combinado, esse negócio das bombas, esse negócio de apertar a campainha e sair correndo, isso daí é um combinado que eu tenho com eles. Olha, o negócio é o seguinte, vocês podem fazer arte? Não, papai, não pode fazer arte sim. Vocês só podem fazer arte do meu lado, comigo, com a minha supervisão. Eu vou ajudar vocês a fazer arte, vocês vão soltar bomba, vocês vão correr atrás de cachorro, rodar bombril, queimar alguma coisa, mas do meu lado. Então eles estão ali supervisionados, o dia que eles querem fazer uma arte, eu tenho que sair e fazer alguma coisa com eles. Claro que a gente sabe até o limite, até onde pode ir. Então é aquela coisa de vou me divertir com eles e ao mesmo tempo vou gerar essas memórias, né? A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer dar uma boa vida para eles, só que o Nicolas o Nicolas me falou um negócio uma vez, Juninho, por isso que você me vê de vez em quando comendo um lanchinho com eles na pracinha. O Nicolas me falou um negócio uma vez, cara, que eu falei, poxa vida, a gente só aprende com eles, cara. Eu falei assim, pô, eu tinha o dinheiro, tenho dinheiro ali, passa no cartão para comer um lanche. Eu falei, pô, os meninos, hoje o papai tá sem dinheiro pra gente sair para comer um lanche. Aí ele olhou para mim e falou assim, ó, papai, comer eu como em casa, eu quero sair com você. Poxa, cara, ele me quebrou minhas pernas, cara. Tipo assim, eu fiquei sem palavras. Ele falou, papai tá sem dinheiro, cara, hoje, né? Pra ver a reação. Eu falei, papai, comer, eu como em casa. Eu queria estar com você. Então, muitas vezes a gente acha que o dinheiro, que trabalhar, se matar, né? Vou guardar esse recurso, vou ter um dinheiro reserva para levar ele para passear. E às vezes a única coisa que ele não quer o presente, ele quer a presença. Então, cara, isso, né, é extraordinário. Aprendendo, como eu falo, a gente aprende com eles de uma maneira extraordinária. E eu vi um vídeo esse dia que me marcou muito, que a gente é herói dos nossos filhos até os 12 anos deles. Que depois dos 12 anos, aí é o jogador de futebol, é o lutador, é o apresentador, o influencer. Aí a gente deixa de ser, a gente cada dia passa a ser menos, né? A gente é o cara que apoia, é o cara que vai defender, que a hora que eles precisar vai estar lá, mas a gente deixa de ser os heróis deles. Então, quanto mais a gente pode construir isso com os nossos filhos, é fantástico, tanto na vida deles, para construir memórias, como da gente, né? Que aí a gente fica se achando o Superman, o Batman, fica todo poderoso. E eu vejo, apesar da diferença de idade do Joaquim e do Nicolas, que eu vi recentemente do vídeo do Encontro de Carros, eles têm uma sintonia muito legal, né? O Nicolas, a gente fala assim, ó, o Nicolas, ele é o gênio da minha mãe e o Joaquim é o gênio do meu pai. E meu pai e minha mãe tá há 50 anos juntos. Então é a mesma química. Então o Nicolas tem muita paciência, né, com o Joaquim. E eles, apesar da diferença de idade, eles têm um pouco de afinidade em relação aos temas, né, que eles gostam. Então eles têm. Às vezes eu não me preocupo, eu pego os dois, coloco numa pracinha, sento, falo, olha, hoje eu tô cansado, hoje eu não aguento. E eles nem dá bola. Eles querem os dois, eles querem correr, eles querem pular, querem fazer os jogos deles mesmo ali, que só eles entendem. Então realmente tem uma diferença. E eu acho que eu colaboro muito esse gênio do Nicolas de agregar. Ele gosta de agregar pessoas, ele tem um instinto de cuidado muito grande, não só com o irmão, mas se tem uma criança mais nova perto dele, automaticamente ele começa a cuidar. Então ele tem essa questão de agregar, ele gosta. Então tenho muita sorte de ter essas duas mentalidades diferentes, mas que se combinam muito bem uma com a outra. Marlon, e algum deles pegou essa vontade de viajar? Eles estão desenvolvendo agora, ô Juninho. Nós estamos estudando, os três estamos estudando inglês, né? Eu já estudei inglês a vida toda, só que eu tinha que dar o exemplo. Então nós estamos estudando inglês e eles estão muito empolgados com o inglês pelo fato que eles, né, conviveram com alguns amigos meus que vieram me visitar e falam outro idioma, e eles entenderam que há um outro código, que há um outro idioma, há uma outra linguagem, e que eles necessitam falar outro idioma para se comunicar, porque eles não conseguiam comunicar com esses amigos que falavam inglês, e eles descobriram que realmente eles precisavam. Então eles estão muito empolgados, chegam em casa contando o que a professora ensinou, né? E eles descobriram que o inglês abre portas. Então já tem uma viagem programada, né? Falta
definir a data ao certo, mas eles querem fazer essa viagem internacional para ter a experiência com o inglês que eles estão aprendendo. Vão chegar lá pedindo Orange, Apple, falando o nome de animal, né? Mas já é alguma coisa que vai trazer essa experiência, essa carga de experiência, de vivência muito grande para eles. Muito legal. Agora eu vou pra. Você achou que ia ser tudo mamãozinho, né? Começando a ficar preocupado, viu? Marlon de Almeida. A gente conversa muito, uma das maiores conversas nossa, política local. Não vamos falar de pessoas, sim, Deixa eu de tomar uma água cidade. agora aqui. Bebe uma água. Como você vê a política pública de um modo geral? Federal, estadual, municipal. O que você acha que tinha que mudar? Que a gente tá pecando? Ou que tá fazendo, mas não tá fazendo da maneira certa? Sim. Primeiramente, uma coisa que eu sempre acompanhei política desde criança. Desde criança mesmo, a minha mãe sempre nos levava nos comícios. A minha mãe era interessante, é interessante, né? A minha mãe ela nos levava nos comícios dos dois candidatos. Eu lembro até hoje, lá em 92, na campanha do Paco e do Eduardo Branco, a minha mãe me levando no comício dos dois candidatos diferentes. Então, eu acho que sem querer ela estava nos ensinando que tem sempre dois lados, né? E então nós sempre fomos ligados com política, em tentar entender a realidade. Eu, em comparação ao que já vi fora do Brasil, o Juninho, a gente tem muita coisa que aprender. As pessoas, infelizmente, enxergam política como inimizade. Somos inimigos. Não, se você é do candidato A e do candidato B, nós somos inimigos. Não, cara, qual que é o objetivo dos dois candidatos, dos dois lados, ou dos políticos em si? É fazer com que o cidadão tenha melhor qualidade de vida, ofereça, né, devolva o dinheiro dos impostos de maneira mais efetiva, né? E eu vejo que nos últimos 6 anos, aí, nos últimos 10 anos, nós, em geral, né, nós amadurecemos um pouco em relação à política, o brasileiro em si. Porque quando eu voltei para cá, as pessoas as pessoas não tinham essa maturidade. Eu lembro quando eu voltei para o Brasil, não tinha, ninguém perdia tempo falando de política, né? E as pessoas começaram, nos últimos anos, a discutir política, né? Não vamos citar nomes, mas a partir do momento que você tem uma opinião contrária, isso é produtivo. As pessoas acham que a opinião contrária é motivo de inimizade. Não, cara, de repente a sua opinião contrária com a minha, nós podemos chegar num consenso em buscar o bem-estar comum das pessoas. Então, o brasileiro ele vem amadurecendo, claro que tem radicalismo por vários lados, de um lado como do outro, porém as pessoas têm tido a capacidade de discernir o que é melhor, de quando que há 10 anos atrás a gente sabia o nome de um ministro do STF. Hoje as pessoas são capazes de citar, se não todos, pelo menos a metade, o nome de um deputado, de um senador, qual que é a responsabilidade de cada um. Então eu vejo que as pessoas têm amadurecido, né? Durante a campanha, a última campanha aqui em Morro Agudo, a gente notou como foi pulverizado os votos, né? Eu achei interessante, e as pessoas, olha, eu apoio fulano por causa disso. Ó, mas eu apoio fulano por causa. Não tivemos briga, não tivemos tiroteio como das outras vezes, né? Graças a Deus. Não tivemos mortos, nem feridos, mas a gente teve discussão de ideias. Não, eu gosto do fulano, ele é meu amigo, mas eu me identifico mais com as políticas do ciclo. Então, eu acho que nós vamos ter aí nos próximos 5 anos uma evolução, vou falar revolução, mas uma evolução muito grande, né? No sentido das pessoas discutirem mais política, as pessoas exigirem mais. Eu acho que as pessoas vão conseguir elas direcionar para que lado que vai a política. Olha, eu quero que fulano ganhe. Então vamos trabalhar para que essa ideia permaneça. Então eu acredito que nos próximos 5 anos, eu espero
piamente que no Brasil a gente não tenha nenhum tipo de intervenção. Eu acho que se segue esse fluxo natural, sem interferência de poder sobre poder. Eu acredito que se continue naturalmente, nós vamos ter a oportunidade de dar para o cidadão uma maturidade maior para ele ter oportunidade de escolha. Então, eu espero que continue assim, mas eu estou gostando do que eu estou vendo. Apesar dos pesares, estou gostando. Você falou dois nomes aí, ícones de Morro Agudo, Paco e Eduardo Branco, que na época, hoje a partido político pesa muito, né? Apesar da gente ver que o Centrão dominou as eleições municipais em todo o país, mas naquela época já tinha, tipo, apesar do Paco ter sido um bom gestor, feito coisas boas para a cidade, o povo tinha uma discriminação com o senhor Eduardo pelo partido que ele era na época e era um visionário. Sem Porque dúvida. você vê, ele trouxe uma usina para dentro de Morro Agudo num porte menor, que era a Dama, que hoje não existe mais. Ele trouxe a estalagem, que era um restaurante com hospedagem, que era uma coisa de primeiro mundo. Eu tive a oportunidade de ir lá com meu pai quando era criança e, tipo, é coisas que hoje a gente não tem na cidade. Ele trouxe uma empresa de camisaria, que hoje é o nosso maior fonte de emprego. E o cara foi um visionário e não teve essa oportunidade de ser prefeito. Na época, eu, como criança, escutava, não vamos pôr ele, porque o partido tal, o partido é esse. Mas, cara, você imagina se esse cara tivesse... E aí, a âmbito nacional, a gente vê, né? Antigamente, todo mundo falava, o Enéas é doido, não cola as ideias. Mas você imagina se esse cara tivesse sido o presidente do Brasil, ou se o seu Eduardo tivesse sido o prefeito de Morro Agudo. Extraordinário. Ô, Júnior, a nossa primeira escola particular dentro de Morro Agudo, há 30 anos, inclusive, acho que esse ano faz 30 anos, tive a oportunidade de lecionar no Colégio AZ. Você imagina que há 30 anos falar que Morro Agudo teria uma escola particular era quase um sonho. E hoje temos uma escola, e não só a escola já tem 30 anos, como ela fundiu com outras escolas e se tornou uma grande escola, uma grande instituição na educação. Uma referência na área da educação. Quantos jovens que passaram por essas escolas hoje são médicos, engenheiros, doutores, né? Então, realmente, infelizmente, as pessoas enxergaram só o partido, não enxergaram o homem. Né? O senhor Eduardo tive a oportunidade de conversar com ele, é um cara extraordinário. Né? Visitei a terra dele, Cascais. É um cara que a gente sabe que ele honra as origens dele e realmente é um visionário. Infelizmente, as pessoas estiveram atentas somente a um pequeno detalhe. E Morro Agudo perdeu muito com isso. Não menosprezando quem foi prefeito na época depois, mas pela bagagem que tinha o senhor Eduardo, senhor Eduardo, gostaríamos do senhor aqui, ou de algum familiar do senhor, para passar um pouco disso e do que Morro Agudo perdeu aqui. Você já me respondeu isso, mas eu vou te fazer essa pergunta. Você já pensou em se candidatar a um cargo político? Juro, eu nunca tive essa ambição política. Eu falo aos meus amigos, meus clientes, vai chegando perto da eleição, meus amigos, meus clientes sempre falam muito assim, ó, cara, esse ano você sai, né? Esse ano você vai sair, né? Mas eu nunca tive essa ambição, porque eu tenho uma frase na minha cabeça, que eu falo, eu posso ser um vereador sem mandato. O que é um vereador sem mandato? Pô, eu tenho amizade com você, Júnior. Você estava lá como vereador, eu faço um projeto, falo, Júnior, você acha esse projeto legal? Acho. Quer apresentar esse projeto para a Câmara? Fulano, hoje, quantos dos candidatos que foram eleitos que estão lá, que são meus amigos, estudamos juntos, né? O prefeito, o vice-prefeito, nós nos conhecemos, tem praticamente todos a mesma idade, então eu penso assim, pô, se eu tiver um projeto, a não ser que seja um projeto que as pessoas não acreditem de jeito nenhum, e eu acredito piamente, e mas eu prefiro, não, Júnior, eu prefiro ser aquele cara eu prefiro que a população exija de mim sem um mandato. Eu acho que eu seria muito mais efetivo. Eu vou te responder isso, depois eu fazer a outra pergunta.
a minha opinião, né? Como você vê o interesse da população hoje? Você acha que o interesse... Falta interesse na política? Vamos falar no âmbito municipal. Ou falta engajamento? Eu acho que cresceu bastante as duas coisas, tanto o interesse como o engajamento, porém, eu acho que ainda não é o suficiente para as pessoas debaterem, para as pessoas cobrarem. As pessoas têm medo de cobrar, porque se eu cobrar do prefeito, minha irmã trabalha no setor tal, ela pode ser prejudicada. Então as pessoas ainda têm essa mentalidade, que hoje já não funciona mais assim. Hoje, se houver uma perseguição dentro de uma prefeitura, você tem a quem recorrer, você tem um Ministério Público, você tem um advogado, você tem até o juiz, você tem acesso. Então, hoje, as pessoas ainda têm esse medo. E eu acho que é algo que não tem necessidade mais. Hoje em dia, se você quer cobrar um prefeito, quer cobrar um vereador, tem as redes sociais, você cobra, está sendo ouvido, né? Muitas vezes o cara te responde ali ao momento. Então, eu acho que mas ainda falta muita coisa, falta muito. Aí, então, vai a minha resposta para você. Será que não falta mais pessoas com o peso que você tem de experiência e de fala, de poder de fala? Pessoas igual a você, influenciadores, que realmente põem a mão na massa e muda, fazer parte da política efetiva? Vou responder com uma experiência nossa. Aquela vez, se a gente conseguisse recuperar aquela foto, eu, você, o Nicolas, limpando aquela matinha, protegendo, cercando, né? Aquela foto, aquele momento, ali nascia um político, que era o Juninho, que estava ali com sangue no olho, realmente fazer diferença. Eu acho que eu vou tentar continuar influenciando as pessoas a serem como você, né? Você foi lá, fez um trabalho extraordinário, foi um vereador exemplar, um presidente da Câmara exemplar, né? E eu acho que eu vou tentar continuar sendo influenciador, influenciar as pessoas nas suas ações. Teve um candidato que se candidatou, não foi eleito, mas ele conversou comigo, pediu alguns conselhos, e ele falou: Marlon, eu só tô nessa porque você me aconselhou a eu me candidatar, né? Porque eu achei que eu achava que eu podia ser útil. Falei: não, você é útil. Você não foi eleito, mas você hoje é um político. Político é uma pessoa do povo. Não é um político com mandato. Você é uma pessoa do povo, é uma pessoa que sabe ouvir a população, né? Eu acho que de repente, num outro momento, em que realmente eu tenha meu foco voltado para realmente uma candidatura, talvez, mas eu acho que eu vou preferir continuar influenciando pessoas boas. Pessoas ruins eu vou desaconselhar. Cara, não vai não. Não vai não. De gente ruim a gente já tá farto, né? Eu vou continuar tentando mudar a sua cabeça. Você me fez eu voltar lá naquele dia daquela foto. E você me aconselhou muito a estar na política. E eu acho que falta isso. O seu conselho lá dentro, de pessoas igual você. Moago tem bastante pessoas assim. Pra gente plantar uma semente. Da mesma maneira que você plantou uma semente em mim aquela vez, que essa semente seja replicada para muitas outras pessoas. Vamos para a reta final aqui. Senão a gente deixar aqui, a gente fica falando até amanhã aqui. Você vai trabalhar dormindo. Daqui eu já vou direto para lá. Ó, quais são os planos do Marlon de Almeida, empresário, funcionário público para o futuro aí? E na vida pessoal, na vida profissional, qual que é os planos dele para o futuro? Muita pergunta para um. Olha, nós estamos passando até uma oportunidade, né, de agradecer os apoios que eu venho recebendo. Nesses 10 anos da Gama, esse mês chegaram os equipamentos novos. A gente fez um investimento na Gama muito grande com equipamentos, né? Como eu disse, até uma equipe muito efetiva, porém nós precisamos agilizar um pouco mais o nosso trabalho para dar conta da demanda. E nesse momento a gente contratar mão de obra talvez aumenta um custo e não aumenta a efetividade. Ter treinar funcionários. Então, nós fizemos um investimento no maquinário que vai melhorar. Os próximos planos para a Gama é realmente aumentar o nosso volume de material reciclável separado e destinado corretamente. Então, esse já conseguimos.
É a primeira semana com as máquinas novas. A gente tem notado uma aceleração, a gente conseguiu acelerar um pouco mais o processo. Como empresário, é continuar investindo na Gama e investindo em Morro Agudo, né? Transformando o máximo de vidas que a gente conseguir, o máximo que a gente puder educar as crianças, aumentar as minhas palestras. Como funcionário público, confesso aqui já, talvez nos próximos meses eu já vou estar me afastando. Se eu não exonerar, eu vou me afastar, né? Porque eu quero me dedicar mais às palestras, mais à educação ambiental, mais em políticas ambientais, em tentar trazer para Morro Agudo algumas ideias que foram implementadas em outros lugares e tem dado certo, para melhorar a qualidade de vida das pessoas e mostrar que realmente o nosso projeto de Gama não é só ter uma empresa que fatura, uma empresa que ganha dinheiro. Não, a intenção é fazer a Gama ser um orgulho de Morro Agudo. Quando as pessoas falarem da Gama, não falar de uma empresa, falar como você falou agora mesmo, a Gama como se fosse um patrimônio, como se fosse algo assim, cara, a hora que eu quiser eu vou lá na Gama, né, aprender alguma coisa nova. Como empresário, continuar investindo na Gama. Como pai, continuar, né, dedicando aos meus filhos, né, bastante, aprendendo bastante. Voltar a viajar, e agora principalmente com eles, né, levando-os. E realmente a intenção é transformar o meio ambiente através da educação ambiental. Então, fazer com que as pessoas entendam que cuidar do meio ambiente não é uma coisa piegas, não é, eu vou cuidar porque estão falando que tem que cuidar. Não, eu vou cuidar porque eu faço parte disso. É como se eu estivesse cuidando uma ferida, como se eu estivesse cuidando do meu corpo, né? Levar esse entendimento para as pessoas. Sei que você é um cara que lê muito. Só sei que nada sei. Sócrates. Só sei que nada. Tenho muito que aprender ainda. Tenho muito que aprender. Marlon, te agradecer por estar disponível para nós aqui, fazer parte desse segundo episódio. Se esse podcast existe hoje, como eu disse no começo, é graças a uma conversa de sábado à tarde entre eu, você e o Vitor, que plantamos essa semente aí há 7 anos atrás, antes de eu pensar em ser vereador, e hoje ele está acontecendo. Agradecer aos nossos patrocinadores, a Anilog, que patrocinou aqui, o nosso patrocinador oficial de hoje, ao Cafofo 1, ao Autoelétrica Amarelão, Meu Copo Gravado, do Marcão, um abraço, Marcão. E dizer que tá de portas abertas aqui, que precisar falar da Gama, de meio ambiente, você tem um parceiro aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam até agora, que Deus abençoe e aguarde que logo, logo tem mais Amarelinho Podcast. Isso é Amarelinho Cast. Let's go. Isso é Amarelinho Cast.